Olá, irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um ensino bíblico aqui no canal. Será que só é batizado no Espírito Santo quem fala em outras línguas? O que a Bíblia ensina a respeito desse assunto? É uma dúvida muito comum. De fato, o nosso conteúdo de hoje visa trazer resposta a um dos inscritos aqui no canal que fez exatamente essa pergunta. Olha o que foi dito por ele. O senhor acredita que só é batizado quem fala em línguas? E se sim, pode me mostrar na Bíblia para eu entender? Então vamos para o nosso conteúdo. Antes de iniciarmos a mensagem, quero deixar claro que meu objetivo aqui não é gerar qualquer tipo de polêmica. Sei que há pessoas que pensam diferente de mim nesse assunto específico, como em outros assuntos bíblicos, né? Tenho amigos de ministério, irmãos em Cristo, que pensam diferente de mim, não só nesse assunto, mas em outros assuntos bíblicos, e ainda assim podemos nos relacionar bem. Podemos amar uns aos outros, né? Sempre colocando o outro em primeiro lugar, porque é isso que o amor faz. Então, nosso objetivo aqui não é disputar conhecimento, e sim apresentar o que a Bíblia ensina a respeito desse assunto. Porque não só a respeito do falar em outras línguas, mas a respeito de qualquer assunto, devemos ter sempre a palavra de Deus como nosso fundamento. Porque se somos crentes em Cristo, obviamente, temos a palavra de Deus como nosso fundamento. Então, o que entra em xeque aqui não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que fulano ou ciclano diz. O que importa é o que a palavra de Deus ensina a respeito de qualquer assunto. Então, para o nosso conteúdo, vamos aplicar a palavra de Deus, vamos apresentar o que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Talvez você tenha essa dúvida e quer receber conhecimento bíblico, né, sobre o falar em outras línguas. Então vamos para o nosso conteúdo. Antes de apresentar os textos aqui, eu quero mostrar para você de todos os dons espirituais, as manifestações do Espírito mencionadas lá em 1 Coríntios capítulo 12, dos 9 dons, apenas línguas e interpretação de línguas não estavam em operação no Antigo Testamento. Isso porque línguas e interpretação de línguas é exclusivo da Nova Aliança, do Novo Testamento. Entrou em operação depois da morte, sepultamento e ressurreição do nosso Senhor. Então, no Antigo Testamento, vemos pessoas se movendo debaixo da unção do Espírito e ainda assim não estavam falando em outras línguas. Em contrapartida, a partir de Atos capítulo 2, o que vemos é o povo está cheio e, como resultado, está falando em outras línguas. Isso é recorrente ao longo de todo o livro de Atos. É claro que há outras evidências que mostram, né, que a pessoa está cheia, que a pessoa está preenchida pelo Espírito de Deus. Existem outras evidências, sim, demonstradas na palavra de Deus, mas vou mostrar pelo texto bíblico que línguas é a evidência inicial e principal. Vamos começar com o texto aqui em Atos capítulo 2, a partir do verso 1 está escrito: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, ou seja, como resultado, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o que vemos no texto aqui é que no enchimento inicial, momento em que o Espírito Santo foi derramado, se cumpriu a profecia de Joel capítulo 2, a partir do verso 28, momento em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. O que vemos no texto é: eles foram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, as línguas é mencionado aqui como resultado do enchimento do Espírito Santo. É claro que há uma discussão aqui no contexto sobre o fato, né, de judeus vindo de outras nações, né, outras pessoas ouvindo em suas próprias línguas as grandezas de Deus. Meu objetivo aqui não é explicar o que está acontecendo aqui dentro do contexto, porque que alguns ali estavam ouvindo em suas próprias línguas as grandezas de Deus. Meu objetivo não é explicar isso aqui nesse vídeo, mas o que o texto menciona é que, como resultado deles estarem cheios do Espírito, eles passaram a falar em outras línguas. Outros textos no livro de Atos não mencionam o povo ouvindo em suas próprias línguas as grandezas de Deus.
E ainda assim, o que é recorrente é que o povo está falando em línguas depois do enchimento do Espírito Santo. O primeiro momento é Atos capítulo 2. E aqui no verso 18, olha o que é dito aqui por Pedro, Atos 2, verso 18. Na verdade, ia citar a partir do verso 18, né, quando ele fala sobre a profecia de Joel, mas eu vou ler aqui a partir do verso 33. Olha o que o texto diz. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então ele fala aqui no verso 33, exaltado, pois, à destra de Deus. Aqui é uma referência ao nosso Senhor Jesus. Depois ele vai dizer, tendo recebido a promessa do Pai. Qual promessa é essa? De acordo com o próprio contexto aqui de Atos capítulo 2, é Joel capítulo 2, a partir do verso 28, onde o Senhor mencionou que naqueles dias derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Então Pedro está dizendo que essa promessa se cumpriu aqui em Atos capítulo 2, né, no dia de Pentecostes. Aí ele continua dizendo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, quando o Espírito Santo foi derramado, Pedro vai dizer, derramou isto que vedes e ouvis. É claro que o Espírito Santo não pode ser visto. Ele é um Espírito. Então, com os nossos olhos, né, naturais, não podemos ver o Espírito Santo. Mas ainda assim, Pedro mencionou que havia algo para ser visto e também ouvido. Então ele disse que quando o Espírito foi derramado isto que vedes e ouvis. Então há uma manifestação aqui que deixa evidente que a pessoa foi cheia com o Espírito Santo. E de acordo com o contexto, esta manifestação é todos foram cheios e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia, né, que falassem. Agora eu quero ir com você lá em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, vemos o momento em que Filipe está pregando ali em Samaria, a partir do verso 14. Porque o contexto aqui, ele prega em Samaria, o povo recebe, né, a mensagem de Cristo, vê os milagres, receberam a palavra e obviamente se converteram. E olha o que vai ser dito aqui a partir do verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, ou seja, nasceram de novo, enviaram-lhe Pedro e João. Por qual motivo? Os quais desceram para lá, oraram por eles para que eles recebessem o Espírito Santo. Então, no primeiro momento, eles receberam Jesus, nasceram de novo. O novo nascimento é uma obra do Espírito Santo no coração do crente. Mas ele continua dizendo, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Aí, verso 16, porquanto ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus, né? O batismo nas águas aqui. Aí, verso 17, então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito. Verso 18, vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo. Ofereceram-lhes dinheiro. Então, o que vemos aqui é que Simão, no momento em que os apóstolos, né, impuseram as mãos sobre aqueles novos convertidos, ele viu que naquele momento era concedido o Espírito Santo. Só que, volta a mencionar, ele não pode ser visto com os olhos naturais, a olho nu. Então, é claro que tinha que ter algum tipo de manifestação. E é interessante que o texto menciona aqui que Simão viu isso. Então havia alguma evidência física para que Simão observasse que eles haviam recebido o Espírito Santo. Verso 19 está escrito, concedei-me também a mim este poder para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. No verso 19 ele mencionou, conceda a mim também este poder. Então havia uma evidência física que Simão chamou de poder. Então, no verso 18, ele viu que pelo fato dos apóstolos imporem as mãos sobre os irmãos ali, eles recebiam o Espírito Santo. Agora, no verso 19, é mencionado que o poder estava em operação. Então, havia uma evidência física. É claro que nesse momento aqui não há menção de línguas mencionada no texto. Não há. Mas, de acordo com Atos 2 e outros textos que vamos mostrar aqui no nosso ensino, provavelmente o que Simão viu
foi línguas, uma manifestação física do recebimento do batismo no Espírito, né? Atos 9, vemos o momento da conversão do apóstolo Paulo. Ele se converte, é batizado no Espírito também, porque a instrução de Deus a Ananias foi para que Ananias orasse por Paulo, para que ele fosse cheio do Espírito. Depois, em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo mencionou que orava mais em línguas do que todos. É claro que, provavelmente, ele foi cheio no momento em que Ananias impôs as mãos sobre ele. Agora, aqui em Atos capítulo 10, quando Pedro está pregando o evangelho aos gentios, está anunciando o ministério terreno de Cristo, a sua morte, sepultamento e ressurreição, a ascensão do nosso Senhor. No momento em que ele está anunciando o arrependimento com base na mensagem do Evangelho, observe o que vai ser dito no verso 44. A partir do verso 44 está escrito: Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então o Espírito Santo caiu sobre aqueles que estavam ouvindo a mensagem. Verso 45. E os fiéis que eram da circuncisão, judeus aqui no caso, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. O texto continua mencionando aqui, pois os ouviam falar em outras línguas e engrandecer a Deus. Então o texto é muito claro, né? Pedro está pregando a mensagem, o Espírito caiu sobre aqueles irmãos. Aí os judeus viram que também sobre eles, ou seja, sobre os gentios, foi derramado o dom do Espírito Santo. Por que eles viram que foi derramado o dom do Espírito Santo? Por que eles perceberam que o Espírito de Deus caiu sobre os gentios? Verso 46 continua mencionando, pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então, observe que o que marcou esse derramamento do Espírito Santo, esse enchimento do Espírito, é línguas. Falar em outras línguas, em uma linguagem sobrenatural. Eles reconheceram isso. Agora, olha o parecer de Pedro a respeito do assunto. Verso 46 ainda. Então Pedro perguntou: Porventura, pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Agora, quando foi o momento em que o Espírito Santo foi derramado sobre Pedro? Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Aí ele vai dizer que esse Espírito Santo desceu sobre os gentios assim como aconteceu com ele. Aí no verso 48, né, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Aqui no capítulo 11 de Atos, momento em que Pedro está mencionando, né, aos judeus o motivo pelo qual ele esteve diante dos gentios pregando a mensagem para eles. Ele diz que recebeu uma visão da parte do Senhor, que o próprio Deus o instruiu aí até os gentios. Mas nessa mensagem aqui, olha o que é dito por Pedro a partir do verso 14. Está escrito: O qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e tua casa. Aqui é a mensagem que Cornélio está recebendo. Aí verso 15 está escrito: Quando, porém, comecei a falar, Pedro aqui dizendo, quando comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Que princípio é esse? Atos capítulo 2, quando eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Verso 16. Então me lembrei da palavra do Senhor que disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então o que vemos aqui é que a promessa de Jesus a respeito do batismo no Espírito Santo, de Atos capítulo 1, verso 8, João também havia mencionado isso, né, nos evangelhos. No capítulo 3 de Mateus vemos isso, o próprio João mencionando. Então essa promessa se cumpriu em Atos capítulo 2 e também vemos esse mesmo derramamento aqui em Atos capítulo 10 sobre os gentios. E o argumento de Pedro em Atos capítulo 11 é justamente sobre isso. Veio sobre eles o Espírito Santo, assim como veio sobre os judeus lá no princípio. E o que marcou esse derramamento do Espírito Santo? É as línguas, o falar em outras línguas. Verso 46 do capítulo 10 de Atos. Pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então eles entenderam que aqueles gentios receberam o dom do Espírito Santo, que o Espírito de Deus caiu sobre eles, pois os ouviam
falar em outras línguas e engrandecer a Deus. Havia uma evidência física, e essa evidência é falar de forma sobrenatural, uma língua totalmente sobrenatural. E o texto menciona que essa linguagem era direcionada a Deus, falar em línguas e engrandecer a Deus, à semelhança do que Paulo ensinou lá em 1 Coríntios, no capítulo 14. Então vamos para o nosso último texto, que é Atos 19, Atos capítulo 19. Lembra que Jesus mencionou em Mateus capítulo 18, verso 16, que por boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Então não se estabelece uma doutrina em apenas um versículo. Devemos observar o que a Bíblia diz como um todo a respeito do assunto. Então estou apresentando aqui mais do que 2 ou 3 momentos no livro de Atos. Estou apresentando vários textos que comprovam que línguas é uma evidência inicial e principal do batismo no Espírito. Aqui em Atos 19, a partir do verso 1, está escrito: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que fostes batizados? Responderam: do batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor, batismo nas águas, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Aí o texto continua dizendo: e tanto falavam em línguas, como profetizavam. Então observe que línguas aqui é a evidência inicial e principal que o Espírito Santo veio sobre aqueles discípulos, que eles foram cheios do Espírito Santo, ou seja, que eles foram batizados. É por isso que Paulo perguntou: em que fostes batizados? É bom lembrar que o Novo Testamento apresenta o batismo em Cristo, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. É por isso que a doutrina dos batismos é mencionada lá em Hebreus capítulo 6. Vemos que entre os princípios elementares da doutrina de Cristo temos ensino de batismos. E batismos lá está justamente no plural, porque o Novo Testamento apresenta mais de um batismo. Aqui no nosso canal já gravei um vídeo apresentando a distinção entre novo nascimento e ser batizado no Espírito Santo. Então, se você ver esse vídeo, você vai ser muito abençoado. Então, para concluir, o que o Novo Testamento apresenta é que o conceito bíblico, de ser batizado no Espírito, de estar cheio do Espírito Santo, no Novo Testamento, é que essa pessoa, a primeira evidência inicial, é claro que há outras, mas a evidência inicial e principal é que a pessoa vai falar em outras línguas, em uma linguagem sobrenatural. Isso é um marco do batismo do Espírito Santo, como é visto ao longo de todo o texto bíblico. Então, diante do texto, não há argumentos, Temos que ficar com o que a Bíblia ensina a respeito de qualquer assunto. Se você foi abençoado com essa mensagem, deixe nos comentários, interaja conosco e até o próximo vídeo. Um abraço!